O DRE, então, né, é o nosso relatório 109, que é a demonstração de resultados do exercício. Mas, inicialmente, vamos, então, entender o que, né, conversar um pouco sobre o que é o DRE, né? O que é esse relatório? Ele é um relatório financeiro que é fundamental para as empresas, né? Ele fornece insights, fornece informações para a gente analisar o desempenho da empresa durante um período específico, né, por mês ou por trimestre, conforme a opção da empresa, né. Então, na DRE, nesse relatório, a gente consegue analisar os dados da empresa, se ela teve lucro ou prejuízo. Tá? O DRE tem regras bem específicas, em alguns casos, né, e ele é um tipo de análise que vocês podem fazer para analisar os resultados da empresa. A gente já vai entender como que são os dados no DRE comparado com outros relatórios. Tá? Mas ele é um relatório bastante importante, né, que exige bastante controle da empresa e ajuda na tomada de decisão do dia a dia. Tá? O DRE, né, esse relatório, ele tem duas opções, né? A gente vê que existem duas formas de DRE. Existe o contábil, existe o gerencial. Então, muitas vezes, a contabilidade faz um DRE contábil. E esses dois, contábil e o gerencial, eles são diferentes. Eles têm propósitos, público-alvo, conteúdo, flexibilidade e periodicidade diferentes, tá? Cada um vai ter algumas características específicas, né? Então, o contábil, gente, ele é um relatório que tem o propósito de cumprir alguns requisitos legais. Então, as empresas, muitas têm a obrigatoriedade de enviar para a Receita um DRE contábil. E esse DRE contábil, ele tem regras específicas, né? Que a Receita, que o fisco exige que seja daquele padrão, com aqueles tipos de cálculo, com depreciação, com alguns cálculos específicos que a Receita precisa, que a Receita quer analisar, tá? Então, esse tipo de DRE, normalmente, é a contabilidade que faz, né? Em geral, é o escritório que faz para as empresas, até porque exige alguns outros cálculos que não são gerenciais, são contábeis mesmo, né? E que a gente não faz, assim, no dia a dia da empresa, né? Que não é um cálculo corriqueiro que a gente faz durante as análises, né, do mês da empresa. E então ele é mais voltado para os requisitos legais, né, e contábeis da empresa. E o DRE gerencial, né, ele é um pouquinho diferente porque ele é mais para atender as necessidades internas da gestão da empresa e ajudar as empresas a tomarem decisões no seu dia a dia, né, onde investir, onde está indo o dinheiro da empresa, né, como é que está o custo do produto em relação ao restante das despesas. E ele é muito mais flexível em relação à estrutura e ao conteúdo do que um DRE contábil. Então, o DRE contábil você não pode escolher inserir algumas informações ou não inserir, né, porque existem essas regras contábeis. Já no DRE gerencial, a empresa pode adaptar o seu DRE para as suas necessidades. Né? Às vezes, uma empresa define que um custo variável, que um determinado tipo de despesa é um custo variável, ou para outras empresas esse custo não é variável, é um custo fixo, né? A gente já vai entender algumas classificações, tá? Então, ele é muito mais flexível porque ele tem o objetivo de atender as necessidades internas da gestão, né? O dia a dia das empresas, e não regras específicas de FII, né? E o que a gente tem no nosso sistema é o DRE gerencial, tá? Ele não é o contábil, então hoje a gente nem usa, não estão disponíveis para uso no dia a dia do financeiro de vocês, dentro do sistema, as contas contábeis, tá? Estão disponíveis apenas as contas do dia a dia, no plano de contas, né, nos lançamentos financeiros, com as contas mais gerenciais, e não contábeis, não fiscais, tá? E no DRE, em qualquer um dos dois, no fiscal, no DRE contábil ou no gerencial, aí ele vai usar algo que a gente chama de regime de competência. No regime de competência, os lançamentos, os registros, né, eles são usados baseado na data em que o evento acontece. Ou seja,
na data em que a receita ou a despesa foi realizada, tá? Ou o mês a que essa despesa se refere, digamos assim, ele vai remeter para o mês de competência, tá? Então, o DRE, ele não vai olhar para quando o lançamento vai ser pago ou vai ser recebido, ele vai sim olhar para quando esse registro foi feito, ou de qual mês ele é referente, de qual período ele é referente, tá? Então, por isso que vocês vão ver algumas características, inclusive no nosso relatório, que muitas vezes a gente não vai olhar para a data de pagamento de uma conta, a gente vai olhar para a data em que ele foi gerado ou para a data de competência dele, tá? Então, por exemplo, né, se a empresa fez uma despesa esse mês, em junho, mas vai pagar só em setembro, no DRE o registro deve ser para junho, tá? E isso é regime de competência. Não importa se eu vou pagar em setembro, se eu vou pagar no mês que vem, né? Eu vou usar a data de consideração desse lançamento para a data de junho, que foi onde eu realmente fiz essa despesa, né? Eu pratiquei esse procedimento, tá? Que é um pouquinho diferente do regime de caixa, né? Num regime de caixa, sim, a gente vai considerar a data em que o pagamento ou o recebimento daquela conta vai ser lançado, né? Então, quando a gente olha um relatório de fluxo de caixa previsto, ou seja, eu quero ver de hoje para frente, se eu vou ter saldo na sexta-feira que vem, para pagar uma determinada conta da empresa, eu vou olhar a data em que os lançamentos serão realizados. Que dia que eu vou receber esse boleto, que dia que eu vou pagar essa conta. Né? Então, aí vai para o regime de caixa que tem a ver com realmente a liquidação daquele título. Então, a gente tem outros relatórios, né, que por exemplo, o 102, que é demonstrativo de receitas e despesas, que usa o regime de caixa, que vai considerar as datas, né, do pagamento, do lançamento financeiro dos recebimentos, tá? Então, são duas formas diferentes de vocês analisarem os resultados da empresa. Um regime de competência, que é o DRE, e um regime de caixa, que daí vai levar em conta realmente as datas de lançamento, as datas de pagamento dos títulos e daquela entrada ou saída de valor financeiro da empresa, tá? Bom, então, no nosso DRE, como eu disse, ele é um DRE gerencial, né, e ele, assim como o contábil, ele vai usar regime de competência, tá? O DRE, ele está disponível nos nossos plano ouro e diamante, então, caso vocês estejam no prata, ele provavelmente não vai estar aparecendo para vocês, tá? Então, o nosso relatório, ele é um relatório que vai usar informações de muitos locais do sistema, tá? De muitas regiões ali do sistema. Ele vai usar informações de pedidos e notas fiscais, né? Venda e bonificação. Ele vai usar informações de devolução de venda e vai usar informações de dados financeiros, registros financeiros a pagar, principalmente a pagar, né? Então, ele vai pegar informações desses três lugares, né? Então, a gente já vai detalhar na DRE de onde vem cada uma das informações, tá? Então, assim, para que vocês consigam tirar no final do mês, né, no final de um período, um relatório de DRE com informações reais, né, para você ver um resultado real no seu relatório, é importante que a empresa tenha um controle, né, das suas vendas, das devoluções e principalmente dos dados financeiros. Tá? Uma boa parte do DRE aqui no sistema, ele vem de registros financeiros. Né? Então, é ideal que a empresa tenha todas as contas a pagar cadastradas, controlando bem o vencimento, que todos os lançamentos sejam feitos, né, às vezes na movimentação bancária. Todas as movimentações que vocês fazem no banco da empresa, ideal é que elas também estejam aqui no sistema. Porque aí você consegue olhar no relatório no final do mês ou no final de um período e realmente ter certeza que aquele resultado é um resultado real, tá? Então, vocês vão ver que como boa parte do relatório vem de movimentações financeiras, é de grande importância que a empresa tenha tudo isso bem cadastrado, bem controlado dentro do sistema. Ok? Bom, vamos agora entrar, então, um pouquinho nos detalhes da estrutura do relatório. Tá? A gente, essa aqui do ladinho, a gente tem a estrutura, esse aqui é um modelo, por exemplo, do mês de dezembro, onde a gente tem algumas
algumas linhas, né? Então, a gente começa com vendas, evoluções, custos variáveis. Então, a gente tem várias seções dentro do DRE. A gente vai analisar cada uma delas, tá? Para a gente entender de onde vêm essas informações, para que vocês possam, né, controlar e organizar e configurar aí dentro do sistema de vocês, tá? Então, se vocês estiverem com o sistema aberto e quiserem ir conferindo aí na base de vocês, nos dados de vocês, também é bem legal, ou vão registrando aí para depois vocês conferirem dentro do sistema, dentro dos dados de vocês, ok? Então, a gente vai começar com cada um desses 9 pontos aqui, né, começando por vendas, terminando lá embaixo no resultado final, a gente vai entrar no detalhe de cada uma dessas seções. Começando, então, pelas vendas, tá? A primeira seção lá é de vendas. Então, aqui, essa informação é o total de vendas de acordo com os filtros selecionados lá no relatório, que a gente já vai ver quais são, tá? E aí, realmente, vai levar em conta os valores de pedidos e notas fiscais, né? De acordo com os filtros, tá? Então, aqui já não é financeiro, diferente de outros relatórios. Aqui, realmente, é o valor dos pedidos ou das notas fiscais que vocês emitiram no período determinado, tá bom? Vai também ser importante vocês saberem que, assim, essa opção de vendas, ele vai olhar para a operação que tem comportamento venda-saída, tá? Eu já vou mostrar para vocês onde que a gente confere isso, tá? Então, vamos lá. Vou sair aqui um pouquinho e vou iniciar aqui para mostrar para vocês um pouquinho do relatório, tá? Então, para a gente entrar aqui no relatório, nos relatórios de financeiro são os números 100, né? Então, a gente vem aqui no 109, que é o DRE. Então, as vendas, a seção 1, que representa as vendas, ela vai respeitar esses filtros que a gente tem aqui, tá? Então, ele vai filtrar, eu vou filtrar o período, eu vou colocar aqui o mês de junho, para a gente usar como exemplo. Tá? A gente não chegou no final do mês, mas você pode ir fazendo uma previsão, né? Porque ele vai considerar todos os lançamentos de junho, que a gente já vai ver. No tipo de venda, você vai escolher, né? O que você quer que seja considerado venda nesse relatório, tá? Então, algumas empresas vão usar só a nota fiscal, né? Se não emitem as outras opções, pode até deixar marcado, mas você pode escolher o que você quer considerar como venda nesse relatório, né? O tipo de venda. Eu vou deixar marcado o pedido aqui, né? E você pode escolher essas duas opções. Se você quer que essas vendas sejam exclusivamente as que tenham movimentação de estoque, ou não. Eu quero tanto com estoque, quanto sem estoque. A mesma coisa com o financeiro, tá? Para quem usa faturamento como pedido, é importante que vocês marquem aqui a opção de com estoque, para não entrar nesse cálculo aqui, pedidos que ainda não foram faturados, tá? No meu caso aqui, eu vou deixar sem, tá? Então, você vai escolher os filtros que representam as suas vendas, e ao aplicar o sistema vai calcular, então, tá? O quanto eu tenho de vendas nesse período que eu selecionei, ou seja, pedidos e notas, com estoque ou sem estoque, no meu caso aqui, porque eu sei que, no meu caso, é isso que eu quero considerar como venda, e também o sistema vai olhar para as operações que você tem marcadas como venda-saída, tá? Por padrão, em geral, provavelmente no sistema de vocês já vai estar configurado certinho, porque o sistema já vem com isso pré-definido, mas caso você tenha mais de uma operação que você usa e você quer considerar como venda, né? Então, aqui, venda-saída, que é o padrão do sistema, ó, quando a gente abre a operação aqui em configurações, operações, a operação de venda-saída, que é a padrão, talvez, né, no ambiente de vocês já tenham mudado o nome ou tenham criado outros nomes, mas o comportamento tem que estar como venda-saída. É isso que o sistema vai considerar para usar lá como venda, tá? Por padrão, no sistema a gente também traz as operações de entrega futura. Então, quem usa entrega futura, uma deve estar como venda e a outra pode não estar com comportamento de venda. Então, é importante que vocês pensem, verifiquem quais operações vocês consideram como venda, né? E elas devem estar as duas configuradas com a operação aqui dentro. Tá? Vou pegar bem aqui. Com essa operação aqui, ó, comportamento, venda, tá? O nome pode variar.
né? Porque esse nome é o que aparece lá na DANF, certo? E esse comportamento aqui, ele é usado pela Receita, tá? Isso aqui, a Receita usa esse comportamento. Quando você manda uma operação lá no XML, vai também a parte de comportamento, tá? Então, para essas vendas aqui, vai respeitar esses filtros, mas vai olhar também para as operações das suas notas e dos seus pedidos que tenham um comportamento venda, tá? Então, aqui no meu DRE, com esses meus filtros e na operação de venda, no meu caso aqui, nessa minha empresa aqui, eu estou considerando só a venda-saída, a operação de venda-saída, é a única que eu uso aqui. Então, eu tenho 76.600 de vendas, tá? Como que eu posso conferir esses resultados, né? Uma das opções é o relatório de vendas gerais. Então, aqui em relatórios, vendas gerais, eu posso filtrar o mesmo período, igual que aí a gente filtre o mesmo período, as mesmas operações, o mesmo tipo de venda, para a gente ver para vocês verem de onde está vindo esses valores, tá? No meu caso, aqui eu posso filtrar normal, então eu tenho aqui, ó, nesse período são 5 pedidos que totalizam os 76.500, tá? Que é esse valor aqui. O ideal é que use os mesmos filtros e principalmente a operação, né? No meu caso aqui, eu não tenho outros pedidos de outras operações, mas se eu tivesse de remessa, de transferência, eles apareceriam aqui se eu não filtrar, tá? Então, eu teria que filtrar aqui os 76, filtrar a operação de venda para bater lá com o meu relatório, tá? Para a gente conferir, se eu quiser saber quais vendas compõem esse valor. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Depois de vendas, então, a gente vai para a segunda opção, que são as devoluções. As devoluções, pessoal. As devoluções, então, nesse item, o sistema vai mostrar o total de devoluções de venda, tá? A devolução de venda é quando o teu cliente devolve um produto que ele comprou. Então, normalmente o cliente compra de vocês, se ele não, né, se ele precisar devolver esse produto, vocês muitas vezes emitem a nota de devolução de venda ou o cliente emite para vocês, né, e vocês acabam importando no sistema, tá? Então é esse tipo de devolução que o sistema vai considerar que é usado aqui no DRE, tá? Porque se o cliente devolveu, significa que aquele teu total de vendas foi diminuído, né? Então uma parte da tua venda ela voltou, né? Então ela precisa ser considerada aqui no relatório, tá? Vai respeitar o tipo de venda que a gente escolher lá no relatório. Então, se vocês pensarem lá no relatório, eu marquei pedido e nota, então vai ser considerado pedido e nota, tá? Vai considerar se é pedido ou nota, dependendo do que eu filtrar lá. A operação, para ser considerado como devolução de venda, também precisa ter um comportamento de devolução de venda. Em geral, por padrão, a devolução de venda que já vem no sistema, ela já tem esse comportamento lá na operação, eu já mostro lá para vocês. Se vocês cadastraram algum outro tipo de devolução de venda que você queira que apareça aqui no sistema, aí precisa estar com esse comportamento também, tá? E nessa sessão a gente vai considerar tanto as notas que vocês emitem para o cliente, então, o cliente devolveu um produto, você vai emitir a nota, né, com essa operação de devolução de venda, então vai ser considerado essa nota, tanto as notas que o teu cliente emitir para vocês e vocês importarem lá na parte de compras, né, e lançarem no sistema também vai ser considerada, e os pedidos lançados manualmente com a operação de devolução de venda, caso aconteça, também serão considerados, tá? Se vocês levarem em conta ali em cima no tipo de venda o pedido. A parte de filtros de estoque financeiro não é considerada, tá? A gente considera aqui na devolução todas as devoluções de venda, independente de ter movimentado estoque financeiro, tá? Então não vai respeitar aquele campo lá, porque a gente entende que, assim, muitas vezes o produto já voltou, você quer que ele vai ser considerado uma venda, mas por algum motivo você não movimentou o estoque lá no pedido, ou na devolução em si, né? Mas é importante que você considere para registro de abatimento da sua venda, né? Então, vamos lá um pouquinho, dar uma olhadinha no relatório, tá? Então, aqui, ó, devoluções.
Ele vai pegar, então, todos os pedidos e notas com a operação de devolução de venda, olhando para o comportamento. E esses dois campos aqui, eles serão desconsiderados. Não vai importar se ele movimentou ou não. Vai pegar todas as devoluções de venda, tá? Aqui em configurações de operações, então, a gente pode olhar aqui na devolução de venda, ó, ela está com comportamento, devolução de venda também. Eu não tenho mais nenhuma cadastrada como devolução de venda. Então, só vai considerar esse daqui. Caso vocês tenham mais alguma operação que vocês considerem depois devolução de venda, que vocês queiram que entre aqui, ela precisa estar com comportamento de devolução de venda. Bom, uma forma de você conferir é com o relatório 400 nas entradas gerais. Você consegue filtrar o período aqui, né? Então vamos ver de junho aqui para a gente ver. No meu caso, eu vou escolher pedido e nota, né, que é o mesmo padrão de lá, e vou filtrar as devoluções de venda. Então, se eu aplicar, aqui eu vou ter o meu total de pedidos, né, no meu caso é um pedido, de R$100, que é o que compõe esse valor aqui, tá? Então, no relatório de entradas, né, o relatório de vendas não mostra as operações de entrada, então, para ver as entradas, eu preciso vir aqui no relatório 400 e filtrar a devolução de venda, tá? Lembrando que na devolução não consideramos aqui consideramos todas as devoluções de venda, independente de movimentação de estoque financeiro. Depois disso, a gente vai então para o terceiro, que são os custos variáveis. Os custos variáveis, então, eles são, por definição, aqueles que estão diretamente proporcionais às vendas, tá? Então, são custos diferentes, assim, às vezes a gente acha que custo variável é aquele que varia o valor, mas não é bem o conceito, tá? O custo variável é aquele que está relacionado ao valor da venda. Se eu aumentar a minha venda, esse custo vai aumentar. Se eu reduzir a minha venda, esse custo vai diminuir. Então, o que normalmente é considerado por padrão, assim, acho que para todas as empresas, né, na maioria dos casos? Comissão é um custo variável, porque se eu vender mais, a empresa vai pagar mais comissão. Se eu vender mais, né, emitir mais nota fiscal, eu vou pagar mais imposto, né? Então, esses custos variáveis são esses que estão relacionados com a venda. Eles podem variar de empresa para empresa. Algumas empresas usam embalagens específicas para os produtos. Então, quanto mais ela vende, mais a empresa tem custo com a embalagem. Então, a embalagem pode ser um custo variável. E outras opções, né? Então, em alguns casos, cada empresa pode, aí vocês vão ver que vocês vão poder configurar aí no plano de contas de vocês quais custos vocês querem considerar como variáveis aqui dentro do relatório. Tá? Então, nessa seção, a gente vai mostrar valores financeiros baseados no plano de contas que estejam configurados como custo variável. Tá? Num campo específico do cadastro do plano de contas lá, que a gente chama de classificação DRE, que eu já vou mostrar para vocês onde ele está e como configurar. Tá? Então, aqui nos custos variáveis, gente, a gente começa a mostrar as seções em que estão, onde os dados vão vir diretamente do financeiro, tá? E que isso vai exigir que vocês tenham um controle bom aí das questões das despesas financeiras da empresa de vocês, tá? E aí vocês vão poder configurar as contas que vocês consideram como custo variável, tá? Então, onde que a gente configura, né, para dizer que isso daqui é um custo variável, né, que essas despesas são custos variáveis, tá? Então, no plano de contas, que é em financeiro, plano de contas, dentro de cada uma das contas que estão cadastradas aqui, a gente vai ter a classificação dela, tá? Então, abrindo os maisinhos aqui, vou dar um exemplo para vocês, então aqui nas despesas operacionais, a gente vai ter, por exemplo, aqui, despesas administrativas, salários. Se eu clicar aqui no lapisinho de salários, então, em cada uma dessas contas existe um campo
chamado classificação DRE. E aqui é onde a gente classifica a posição deles, dessas despesas dentro do DRE, tá? Então, algumas coisas, quando vocês começaram no sistema, o sistema já trouxe alguma classificação prévia, tá? Das contas, tá? Então, vocês vão ver que algumas coisas já vão estar como custo variável, ó, por exemplo, os juros pagos a fornecedores já vem como custo variável. E aí, agora vem a análise de vocês, tá? Vocês vão precisar analisar quais são os custos variáveis da minha empresa que dependem da venda, ou seja, né, quanto mais eu vendo, mais eu tenho esse custo, tá? E aí, configurar no plano de contas. Para ajudar vocês, então, para vocês saberem o que o sistema já trouxe como custo variável, aqui em plano de contas, no relatório de plano de contas, né, relatório 111, plano de contas, aqui você consegue filtrar. Eu quero ver tudo que está como custo variável, né? Se vocês já têm movimentação financeira, possivelmente no relatório de vocês aqui já deve estar aparecendo algumas coisas, né? Então, aí é o momento de você realmente validar. Tudo que está aparecendo aqui é realmente um custo variável da minha empresa? Se for, ótimo. Se tem alguma coisa no relatório de vocês, aí no ambiente de vocês, que não é custo variável, aí a gente vai precisar entrar lá no cadastro dessa conta ali no plano de contas, financeiro, plano de contas, achar a conta, né? Pode precisar pelo nome, e alterar de custo variável para outra opção, ou deixar sem nada, dependendo do que você achar que é o mais certo, tá? Mas a gente já vai chegar nas outras opções para você classificar certinho cada uma das suas contas. Então, no relatório aqui 111 de plano de contas, você pode filtrar aqui as classificações do DRE. Então, eu quero ver os custos variáveis. O que está configurado aqui na minha empresa como custo variável? Porque o sistema já traz, né? Quando você entra no sistema, o sistema já traz algumas coisas como custo variável. Então, comissão é uma coisa que vem sempre, né? O DAS, os impostos em geral, eles já estão como custo variável. E algumas outras contas, tá? Então, aí você precisa ver, compra, frete, desconto concedido, eu não quero que apareça como custo variável. Não quero que apareça no meu DRE. Então, você pode vir aqui no financeiro, contas, e pesquisar aqui a conta, e aqui no lapisinho entrar aqui e mudar a classificação. Ou deixar sem nada, porque o que está sem nada não vai aparecer no DRE, tá? Ou mudar a classificação. Eu quero que descontos concedidos apareçam no custo fixo. E aí você salva para aparecer na DRE no custo fixo, tá? Eu vou salvar aqui. Além disso, gente, uma coisa que eu gostaria que vocês confirmassem, né, aí no sistema de vocês, é se o plano de contas, compra de produto para revenda, está como custo variável. Se ele estiver, a minha sugestão é que vocês retirem essa classificação. Eu vou explicar por quê. Vocês vão ver que o próximo passo aqui no DRE é o CMV, tá? Depois da venda livre, que é o custo da mercadoria vendida. Então, quando o DRE já tem o valor de custo do produto, então esse plano de contas do financeiro não deve aparecer no DRE, tá? Então, se você olhar aqui na minha empresa, ele está considerando como custo variável, né? Ele não está aparecendo aqui porque eu não tenho nenhum lançamento, mas se eu tivesse, por exemplo, se eu importar uma nota de compra, por padrão, o sistema joga nessa conta aqui. E essa conta não deve aparecer lá no DRE, porque o custo da mercadoria já vai ser considerado aqui embaixo, tá? Que eu já vou explicar para vocês como que funciona. Então, nesse caso aqui, está como custo variável, eu necessariamente preciso entrar aqui e retirar do custo variável, tá? Se você, um cliente mais recente, talvez não esteja, tá? Mas eu sugiro que vocês confirmem aí, tá? Compra de produto para revenda deve estar sem classificação do DRE. Ele não deve entrar no cálculo do DRE, porque o custo já vai entrar lá em outra seção, ok? Muito bem. Então, vocês devem conferir ali o que vai entrar aqui, tá? Então, agora a gente vai para a regrinha, mais uma regrinha de como que o custo variável é considerado. Então, como a gente conversou lá no início, a gente não vai considerar a data de pagamento dos lançamentos, tá? A gente vai considerar os títulos a pagar
pendentes ou liquidados. Mas a gente não vai olhar para a data de liquidação. A gente vai olhar primeiro para a data de vencimento e para a data de competência, tá? Então, nas nossas contas a pagar aqui do sistema, a gente vai ter... deixa eu pegar o mês atual para curtinho, tá? Dentro do sistema, a gente tem, em cada um dos nossos títulos, a gente tem um vencimento e um campo competência, tá? Então, em cada um dos títulos, olhando para o plano de contas, o sistema vai olhar primeiro se existe uma data de competência, ele vai usar a data de competência para considerar o valor daquele título. Se não existir uma data de competência, ele vai olhar para o vencimento, tá? Então, isso é interessante para que vocês consigam inserir as despesas no mês correto. Tá? Então, de repente, como aquele caso que eu dei, que eu fiz uma despesa hoje e vou pagar só em setembro, o vencimento desse título vai estar aqui em setembro. Mas eu não quero que ele entre no DRE de setembro, eu quero que ele entre em junho. Então, estaria assim, ó, aqui em setembro e aqui em 1º de junho, ou qualquer outra data de junho, se eu for olhar um relatório mensal, tá? Então, caso a competência esteja preenchida, o relatório vai olhar para a data de competência. Ele vai entrar no relatório de junho. Se estiver em branco, vai olhar para a data de vencimento e vai considerar, independente dele estar pago ou dele estar, ou seja, liquidado, pago ou pendente, tá? Por causa da competência, lembra do regime de competência, que aí tem relação com a despesa em si e não com o pagamento dela, tá? Então, nos custos variáveis, naqueles planos de contas que vocês configuraram, o sistema vai olhar para todos os títulos a pagar daquelas contas, pendentes ou liquidados, olhando para o vencimento ou para a data de competência. Tá? E aí vocês vão precisar fazer uma análise de cada uma das contas, né? Então, tem empresas que, por exemplo, imposto é algo que a competência, o vencimento é sempre no mês que vem, né? Então, as vendas desse mês vão gerar um imposto para o mês para pagar mês que vem, mas a competência é do mês anterior. Então, esse é um caso em que vocês vão poder entrar no título, vou pegar algum título que eu tenho aqui de dar no título, né? Ele vence em julho, mas a competência é de junho. Então, vocês podem entrar nos títulos e alterar a competência para que ele apareça no mês em que você quer que essa despesa realmente apareça, tá bom? Além disso, lançamentos manuais que são feitos no caixa ou na conta bancária são considerados na data de lançamento, tá? Principalmente porque aqui na tela de movimentação bancária, né, a gente não tem vencimento, é só a data do lançamento mesmo, né? Então, eu venho aqui, escolho a conta e faço um lançamento em uma determinada data com algum plano de contas. Então, se ele estiver lançado direto aqui, vai considerar a data que está o lançamento. Tá bom? Essas são as opções que a gente tem. Ou é um título, ou está lançada, ou é um título que foi baixado, né? Ou é uma movimentação feita aqui no banco diretamente, tá? Então, tudo isso é considerado, como não tem vencimento, vai considerar a data do lançamento, tá? Tanto para o custo variável como para outras opções que a gente vai ver logo em seguida, vocês podem fazer uma manutenção de vários títulos aqui na tela de títulos, tá? Então, você poderia marcar alguns títulos aqui, e vir aqui em ações, e aqui na parte de editar, você consegue editar as competências de cada um dos títulos, tá? Caso você precise, lancei uma nota e quero editar a competência de 4 títulos, você pode fazer em massa aqui a alteração, se você não quiser que ele olhe para a data de vencimento, tá? Muito bem. Então, custos variáveis, tá? Do financeiro, nos títulos e nos lançamentos, conforme o plano de contas, e olhando não para baixo, e sim para o vencimento ou para a competência. E aí ele vai fazer um totalizador, tá? Então, por exemplo, aqui, comissões, se a gente for olhar lá nos nossos títulos, pagar,
Então, a gente vai ter aqui, ó, em 15 de junho, um valor de 3.500. Então, ele olhou para o vencimento para chegar, para chegar nesse valor de 3.500. Tá? Então, foi para esse título aqui, ó, de junho. Tá? Vocês vão ver que aqui dentro não tem copy-paste. Então, ele olhou para o vencimento. Frete e venda em 1.300. Esse é um caso aqui em que ele somou provavelmente 2 títulos, tá? Então, eu tenho um frete que tá aqui em junho, né? Que é 20 de junho, 500. E eu tenho, vamos filtrar aqui por plano de contas para nos ajudar. Vou botar aqui por frete e venda. Eu tenho um de, e eu tenho esse aqui de 800. Olhem, reparem que o vencimento está em julho, mas a data de competência está em junho, tá? Então, o que ele considerou lá foram os títulos, esses 2 títulos, 800 mais 500, que dá uns 1.300 aqui, tá? Ele vai fazendo isso, vai pegando os vencimentos, vai pegando o que tem de competência para somar e chegar nesse resultado aqui. Tudo bem? E aí a gente vem para o 4, né, que são as vendas líquidas, a venda líquida, que é um totalizador, na verdade, tá? Então, vai pegar o que tem de vendas, vai tirar as devoluções e vai tirar os custos variáveis para chegar na venda líquida, tá? Então, o venda líquida é um totalizador, pegando que é os 76 mil, menos as devoluções, menos o total de custos variáveis, para chegar no que sobrou da venda. Tá? Como o custo variável tem a ver com a venda e devolução é algo que a gente precisa debitar do que a empresa vendeu, a gente chega num total de venda líquida. Tá? Depois, então, o próximo é o custo da mercadoria vendida. Vou só tomar um banho de água. Muito bem. No custo da mercadoria vendida, aqui é onde a gente vai considerar, então, o custo vendido e vai considerar o custo devolvido, né? Já que esse custo entrou de volta para a empresa, né? Esse produto voltou para a empresa, né? Então, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar o total de custo vendido. E como que funciona isso? Então, ele vai pegar tudo que você vendeu nesse período, né, os 70 e poucos mil lá que a gente tem lá, e vai ver qual é o custo dos produtos no momento da venda, tá? Porque o custo, conforme você vai comprando, ele vai mudando, né, principalmente o custo médio. Ele vai fazendo um recálculo do teu custo médio atual. Mas, no momento, eu preciso saber qual foi o custo do produto no momento da venda. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar essas suas vendas aqui e vai ver, nesse momento que você vendeu, qual era o custo desses produtos, dessa quantidade que você vendeu, tá? Então, nesse caso aqui, e vai tirar o custo da devolução, tá? Então, aqui, ó, o custo do momento da venda da mercadoria devolvida pelo cliente. Então, se eu devolvi uma venda lá do mês passado, vai entrar de volta, vai diminuir o custo da mercadoria daquela nota original, ou se for um pedido lançado manual, vai pegar daquele momento que você lançou o pedido. Tá? Então, nesse caso aqui, o CMV está em 22.515, e uma forma da gente conferir esse valor, ver de onde ele veio, é no relatório 309, margem de lucro. Tá? Então, claro que a gente precisa fazer os mesmos filtros lá do DRE, né, pedido e nota que eu estou usando, venda, saída, já posso já ter venda, saída, e outros filtros aqui também eu usaria, tá? Então, eu chego aqui, ó, no total de custo dessas meus 5 pedidos, 22.561. E aí, por que está menor aqui? Porque ele tirou o custo desse produto aqui, dessa devolução, tá? Então, se a gente olhar essa devolução aqui, vocês vão ver que esse produto aqui, vou filtrar aqui a operação de devolução para vocês verem. Ó, a gente devolveu um produto, esse produto aqui, ó, produto 1.000. Tá? O custo desse produto, se eu vier aqui no cadastro do produto, R$ 45,80.
tá? Então, o que que o relatório trouxe aqui? Os 22.561,45, menos o custo desse produto que entrou de volta na minha empresa, tá? Para chegar no teu CMV, no teu custo da mercadoria vendida. Se eu debitei a devolução aqui, o valor da devolução, eu preciso debitar o custo desse produto também aqui do meu custo geral das mercadorias que eu vendi, tá? Então, ele vai diminuir desse total, né? Sobrou a tua venda líquida, a venda líquida ele vai diminuir o custo que você tem dessa mercadoria que você vendeu para chegar na margem de contribuição, que é um totalizador, né? Venda líquida menos CMV para chegar na margem de contribuição. Tá? A margem de contribuição, teoricamente, é o que vai sobrar para você pagar o restante das despesas da empresa. Né? E aí entram os custos fixos e as outras despesas que a gente já vai ver aqui agora. Tá? E aí a gente consegue depois olhar a porcentagem, né? Quanto que é a minha margem? Quanto que está sobrando de margem para pagar o restante, né? Mas a gente já vai entender, no final a gente explica para vocês as porcentagens, tá? Depois da margem de contribuição, a gente entra agora no custo fixo, tá? O custo fixo, então, eles vão ser, exatamente como o custo variável, eles vão ser as contas lá do plano de contas que estão configuradas lá naquele campinho de classificação DRE como custo fixo, tá? E aí, novamente, a gente precisa configurar os custos fixos, tudo que você quer que entre no teu DRE, que não é custo fixo e não está em nenhuma outra categoria que a gente já vai ver ali para baixo, e você gostaria que ele fizesse parte, né, do teu cálculo mensal do DRE, precisa estar como custo fixo. Então, custo fixo, como custo variável, não quer dizer aquele custo que tem sempre o mesmo valor. Quer dizer aquele custo que a empresa tem todo mês para pagar. Né? De uma forma ou de outra vai acontecer aquela despesa, ou, né, sazonalmente você vai ter aquela despesa, né? Então, salário em geral é custo fixo, dependendo, né? Não sei. As distribuidoras normalmente é custo fixo, né? Só dependendo do ramo pode ser que surjam outras despesas, né? Prolabore é um custo fixo, água, luz, celular, telefone da empresa, tudo isso são custos fixos. São custos que não estão relacionados com a venda e não são outras despesas, e são custos que a empresa tem todo mês recorrente aí para manter a empresa funcionando, certo? Então, mesma coisa, né? A gente primeiro precisa conferir quais são as contas que estão configuradas como custo fixo para vocês ajustarem, tá? Uma das formas é vindo, então, aqui no relatório de plano de contas de novo e filtrar aqui. Quais são as contas que estão na classificação DRE de custo fixo? Tá? E aqui vocês vão ter, né, em geral, a maior parte aí, por padrão que vem no sistema aí, no dia a dia da empresa, né, uma boa parte dos custos são custos fixos, né. Então, o sistema já vem com bastante coisa configurada. A ideia é que vocês revisem, né, nessas contas, e façam essa classificação. Se não é custo fixo e deveria estar no custo variável, por exemplo, brinde, toda venda que você faz, você vende mais, você dá mais brindes para os seus clientes, né? Porque é uma empresa que tem esse processo muito frequente. Ele pode ir lá para os custos variáveis. Tá? E aí, caso você precise tirar uma despesa do custo variável ou alterar a classificação dela, você vai vir também aqui no plano de contas, pesquisar a conta aqui, né? Ou ir abrindo no maisinho aqui para você encontrar ela e mudar a classificação, tá? Uma coisa importante também é que tem algumas contas que ficam sem classificação DRE, tá? E isso é legal vocês revisarem também, tá? Então, o grupo 1, vou até entrar no detalhe aqui do plano de contas, para vocês saberem. Grupo 1 e 2, né, lembra que eu falei que a gente não usa contas contábeis no sistema. Então, o grupo 1 e 2 são grupos que a gente não usa. Tá? Eles não ficam disponíveis para você no sistema. Então, é algo que não precisa, nesse momento, olhar. Tá? Então, a gente tem receitas e despesas, o 3 e o 4. Tá? Em geral, as despesas, vocês vão ver que as receitas, elas entram no DRE lá embaixo, nas receitas não operacionais, e receitas financeiras, e vocês podem estar aqui.
Mas uma boa parte, né, eu diria que uma boa parte dos relatórios das empresas são despesas, né? Então, o 1 e o 2 a gente praticamente não olha. Então, se vocês vierem aqui e usarem a sem classificação DRE, então ele vai trazer o 1 e o 2, o 3 e o 4. Tá? O 3, aí vocês só vão precisar revisar se tem alguma coisa que vocês queiram que entre lá na receita financeira, que a gente já vai chegar lá. Mas, principalmente, olhar o grupo 4, tá? Então, algumas coisas vocês vão precisar revisar e reconfigurar. Então, por exemplo, embalagens. Eu tenho cadastrado aqui nessa minha empresa embalagens, ela está sem classificação DRE. Então, eu preciso ver na minha empresa, embalagens é um custo fixo, é um custo variável ou as outras opções que eu tenho lá, né? Então, como eu disse naquele exemplo em que é uma empresa que toda venda que faz tem um custo de embalagem, né, para empacotar, para enviar o produto, né? E eu quero considerar como custo variável, então eu vou vir aqui no plano de contas, vou pesquisar a embalagem, vou abrir a embalagem aqui no lapisinho e vou colocar como custo variável. Ou custo fixo, que é o caso que a gente está fazendo agora, dependendo do que a empresa quer, né? Então, por exemplo, frete compra, frete que você paga na compra, né? Seria um custo fixo para algumas empresas. Taxa de boleto, custo fixo. Imóveis em tecidos, aí depende de como que a empresa quer considerar, veículos, tá? Então, esses que estão marcados sem classificação, é importante que vocês olhem e classifiquem, tá? Algumas coisas vão para o custo variável, outras vão para o custo fixo. E também, assim como a gente precisa entrar aqui nos custos fixos e revisar, né? Tudo isso eu quero que vá para o custo fixo? Quero, então tá ótimo. Não, você precisa reclassificar, tudo bem? E aí, o custo fixo, assim como o custo variável, também vai olhar para os títulos, ou seja, o custo fixo, todas as informações vêm do financeiro, né? Mais uma seção que é exclusivamente informações do financeiro. Então, é extremamente importante que todos os custos fixos, todas as despesas relacionadas a isso sejam cadastradas no sistema. E assim como o custo variável, também vai considerar a data de vencimento e a data de competência. Se a data de competência estiver preenchida, vai olhar para a data de competência. Caso não esteja preenchida, vai olhar para a data de vencimento. E, né, também como a gente está falando de regime de competência, independente de estar pendente ou liquidado, vai ser considerado. E os lançamentos manuais, lá na movimentação bancária, também serão considerados, tá? Então, exatamente as mesmas regras de custo variável, tá? Então, aqui no meu exemplo aqui, a gente tem alguns lançamentos, aluguel, energia elétrica, né? Então, essas opções aqui vieram do financeiro de títulos pendentes ou liquidados ou da movimentação bancária, tá? Então, se a gente pegar o primeiro aqui, aluguel, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos títulos. Então, a gente tem aqui um título de R$2.000 com vencimento em 26 de junho. Não tem nada na competência, ele foi jogado para junho, então, né, porque eu estou filtrando aqui de 1 a 29 de junho. Então, tá aqui o meu aluguel de R$2.000, tá? Alguns outros lançamentos aqui, por exemplo, Prolabore e material de expediente, eles estão lançados diretamente aqui, ó, financeiro, movimentação bancária, tá? Então, aqui eu tenho, ó, em junho, Prolabore lançado aqui, tá? Isso aqui foi um lançamento direto aqui, pode ver que não, no histórico não tem informação de título, normalmente uma baixa tem um registro aqui de baixa de títulos. Então, isso aqui é lançamento que eu fiz aqui diretamente. Então, tá indo com a data do lançamento, né, 20 de julho. Por isso que ele está sendo considerado para junho. Tá? Mesma coisa, material de expediente. Tá? O material de expediente está aqui no caixa local, dia 20 de junho, 275 do plano de contas, material de expediente. Por isso que está aqui o 235 de material de expediente. Tá? Então, exatamente como custo variável, vai olhar para as datas de vencimento e competência. Muito bem.
E agora a gente vai para a seção 8, que são outras receitas e outras despesas, que tem um pouquinho menos relação com a operação da empresa, né? Então, aqui a gente entra em algumas classificações de outras despesas, despesas financeiras, empréstimos e investimentos, e receitas financeiras e receitas não operacionais. Essas classificações também vão depender dos planos de contas, então, mais uma vez, vai vir do financeiro, tá? Das contas lá do plano de contas que estão configuradas com essa classificação, tá? Então, a gente tem aqui essas 5 categorias, né? Que a gente pode verificar aqui. Então, o que está configurado como despesa financeira? Juro bancário, multa paga, taxa de cartão, tá? Então, aí, naquela revisão que você faz, às vezes vai ter um custo fixo, que estava lá cadastrado como custo fixo, mas não é um custo fixo, é uma despesa financeira. Então, ela precisa ser jogada para despesa financeira, tá? Empréstimos, pagamento de empréstimo. Então, aqui entram parcelas de empréstimo, né? Aqui é mais o pagamento mesmo do empréstimo, né? Investimentos. Então, aqui na minha empresa, a única conta que tem de investimento são essas aqui: construções, móveis, máquinas, equipamentos e financiamento de veículos. Mas você lembra que tinha algumas aqui que estão sem classificação que talvez eu colocaria no investimento, tá? Então, mais uma vez, precisa revisar lá os que estão sem classificação. Ou outras contas, né? Vocês podem cadastrar ali no plano de contas diversas contas, né, que se hoje não existe, pode cadastrar com o nome que você quiser, né, ou com o nome da despesa específica que vocês têm aí, tá? Receitas financeiras. Então, receitas financeiras, a gente tem algumas já cadastradas, multas e juros, né? Se tiverem outras receitas financeiras aí, por exemplo, de entradas de recebimentos que vem de bancos ou de juros, né? Você pode lançar aqui como uma receita financeira. E receitas não operacionais, que aí entram, por exemplo, empréstimos, né? O empréstimo é uma receita que não tem relação, receitas não operacionais, que não tem relação com a empresa, com a operação, né? Não vendi mais para entrar esse valor, né? Venda de imobilizado, investimento dos sócios, tudo isso pode entrar aqui embaixo como vendas não operacionais, tá? Lembrando que essa seção aqui, ela também funciona exatamente como custo variável e como custo fixo. Vem do financeiro, baseado na data de competência e na data de vencimento, independente de estar liquidado ou pendente, tá? Mais uma vez, regime de competência. E depois das outras receitas de despesas. Tá, uma coisa importante também. Tá, depois das receitas de despesas a gente vem para bonificações, tá? Aqui no meu exemplo não tem, mas deixa eu mostrar aqui no modelo para vocês. A gente tem aqui uma seção no final, junto com as outras receitas de despesas, um cálculo aqui de amostra bonificação, tá? Que entra como débito. Então, se a sua empresa emite notas de bonificação, a bonificação não é um recebimento, né? Então, você pode considerar, né? O ideal é que se considere aqui no DRE ali como uma saída, né? Então, como que vai funcionar para a bonificação entrar aqui, né? Ela vai entrar pela data de emissão da nota ou do pedido de bonificação, né? E também deve ter um comportamento lá de amostra, bonificação, saída. Por padrão, no sistema já, essa operação aqui já vem com esse comportamento, só precisa conferir, vocês cadastraram uma nova. É bom conferir se está com esse comportamento para que ela apareça aqui, tá? Vai considerar o tipo de venda, então se eu marcar lá que é só quero ver nota fiscal no DRE, não vai aparecer pedidos de amostra e bonificação, tá? Os filtros de estoque financeiro também não são considerados, tá? Bonificação, normalmente, movimento só estoque, né? Não existe movimentação financeira na bonificação.
mas pode acontecer de você precisar emitir a nota sem a movimentação do estoque, então a gente não considera, desconsidera a movimentação. Movimentou ou não o estoque, vai aparecer aqui no relatório, porque teoricamente, se você emitir uma nota de bonificação, você mandou produto para o teu cliente, tá? E você não recebeu por ele, tá? Por isso que entra como uma despesa, tá? Então, ele está fixo no relatório, na seção 8, lá nas receitas e despesas. E o que o sistema vai considerar para inserir como valor nessa seção de amostra bonificação, né? Ele vai olhar o valor do custo do produto no momento da nota de bonificação. Então, se eu emitir uma nota de bonificação hoje, vai considerar no mês de junho, né? Hoje, dia 20 de junho, vai considerar para junho, e vai considerar nesse momento qual é o custo desse produto. O custo desse produto é R$50. Então, apareceria aqui no relatório, na parte de bonificação, na parte de bonificação apareceria o custo do produto, tá? Então, isso é uma coisa que está fixa, então, no relatório. Todas as suas bonificações, você emite bonificação, né? Desde que aqui na operação, aqui nas configurações de operações, na sua operação de amostra ou bonificação, esteja com esse comportamento, tá? Ele vai ser considerado ali para o relatório e vai aparecer aqui. Para revisar mais uma vez, tá? Aqui, uma amostra bonificação. E esse valor é o custo dos produtos das bonificações que eu fiz nesse período. Depois da bonificação, a gente vem, então, para o resultado final, né? Que seria a margem de contribuição, menos o custo fixo, e mais ou menos, dependendo, né? Se for receitas ou despesas, outras despesas. Tá? Então, no meu caso aqui, eu tenho um resultado final. Pegando aqui a minha margem de contribuição, tirando meu custo fixo, minhas receitas de despesas, outras, né? Eu tenho um resultado final positivo de 25 mil. Tá? Se o resultado der positivo, significa, né, que a empresa está em lucro, né? Caso o resultado esteja negativo, indica um prejuízo, né? Mas, é claro, o que a gente tem que sempre lembrar aqui nesse resultado é se todos os lançamentos, todas as entradas e saídas, toda a movimentação financeira, bonificação, estão sendo consideradas, estão configuradas, estão lançadas no sistema e estão sendo consideradas aqui no relatório, e aí sim a gente consegue ver um resultado, né, para a gente realmente verificar se esse resultado é real, para que vocês realmente consigam analisar, né, no final do mês ou no final do período, vocês consigam realmente analisar o resultado da empresa. Tá? E aí o DRE, ele tem um cálculo de porcentagem, né, que ele vai levar... o que é essa porcentagem aqui, né? Então, a gente tem que venda é o 100%, e as outras seções são porcentagens da venda, tá? Com exceção da venda líquida, porque a venda líquida, no total, assim, as porcentagens somam 100%, né? Então, se eu tenho 76 mil de venda, 9% é custo variável, devolução é 0,13%, o meu custo da mercadoria está em 29%, eu tenho uma margem de contribuição de 60%, né, para pagar os custos fixos e outras despesas, 19% de custo fixo e 7% de outras receitas e despesas. Ou seja, sobrou 33%. 33% dos 100% da venda. Tá? Se eu somar todas as porcentagens, a gente vai chegar em 100%. A gente só não pode somar os totalizadores, tá? Venda líquida e margem de contribuição, que são totalizadores, não fazem parte da soma. Tá? Então, é uma forma de você ver quantos por cento foi o resultado final, quantos por cento eu tenho de margem de contribuição, ou seja, tirando os custos de venda, tirando o meu custo da mercadoria, quanto está sobrando para eu pagar o restante das despesas da empresa. Tá? Além disso, a gente também tem um totalizador aqui embaixo, né? Esse totalizador, se você filtrar só um mês, vai ser o mesmo daqui de cima, tá?
Mas você pode filtrar vários meses, né, ou o ano inteiro, no caso, né, se você já tem histórico certinho de um ano inteiro ou de um semestre inteiro, você pode filtrar, deixa eu lembrar aqui, você pode filtrar vários meses para você ver o totalizador de cada mês. Então, começam aqui em abril. Então, em abril eu tive um resultado, em maio eu tive outro resultado, em junho eu tive outro resultado. Se eu filtrei de abril a junho, então eu consigo ver qual foi o resultado de abril, o de maio, o de junho e o totalizador de resultado. Então, ao longo de alguns meses, você consegue ver qual está sendo a soma dos resultados, né? Quando teve lucro, quando teve prejuízo e qual que é o resultado final desse período todo.